Bom dia. Bom dia, Raul. Os protagonistas principais da nossa paraxá é Bilam e Balak. A gente contou o resumo da paraxá no início da semana. Então vamos fazer direto uma análise. Uma coisa que sempre me deixou intrigado é Bilam, ele tem um apelido, Bilam Araxá, perverso. E a gente sabe o que ele fez, o que ele tentou fazer, no final da história. Ele trouxe moças de Midian, deu a ideia para o Balak para fazer que o nosso povo pecasse. Infelizmente isso acabou acontecendo. Mas se você ler a história, no início, pelo menos, ele não parece uma pessoa tão malvada assim. O tempo todo ele fala de Deus. O tempo todo ele fica falando, olha, eu não vou poder fazer se Deus não me deixar. Conversei com Deus. Quando o Balak foi sarcástico com ele, falou, aí, conta aí o que Deus falou. Aí, o que Deus falou? É você aí que acha que entende das coisas. Ele vira para o Balak e fala, fica de pé. Agora eu vou trazer para você a palavra de Hashem. Não brinca com essas coisas. Então, o tempo todo você vê que ele tem um cavalo para Hashem. Então, o que que foi, por que a gente critica ele tanto? Por um lado. Por outro lado, se ele fala que ele está nas mãos de Hashem, que ele não pode falar nada sem Hashem permitir, por que que ele vai? Eu sei que ele vai tentar convencer Hashem, mas se você é um profeta no nível de Bilá, que história é essa? Você acha que você vai manipular Hashem? Tá, no final Hashem deixou, porque se você insiste no teu caminho, Hashem não vai tirar teu livre-arbítrio. Mas o que que ele estava pensando? Então, é uma coisa que não fica, pelo menos lendo assim, a princípio não fica muito claro. A princípio, aí depois o Balak manda pessoas mais importantes, ou aumenta o cachê, aí ele vai. Aí depois a Hashem para ele no meio do caminho. Tá difícil de entender o que o Bilam estava pensando. Esse é um lado. A gente tem no Pirkei Avot, semana passada a gente leu, ele coloca um contraste entre os alunos dos ensinamentos, ou seja, de Bilam versus Avraham. O que ele diz? Os alunos de Avraham, os alunos de Bilam, o que eles têm? Eles têm um mau olhar, certo? Vamos começar. Mau olhar, espírito arrogante e uma alma ambiciosa. Essas são as três características de Bilam. Onde você vê, por exemplo, a ambição dele? Boa. Então, nem que você me desse todo o seu palácio, cheio de ouro, prata, etc., você não vai, eu não vou conseguir transgredir a palavra de Hashem. Parece um tzadik. Parece um tzadik. Olha, você pode dar o que for no mundo, mas você já vê que ele já estava de olho no ouro e na prata. Então, os alunos de Abraham, eles possuem um bom olhar, um espírito humilde e uma alma satisfeita. Não tem essa ambição pelo aquilo que o outro tem. Quais são as comparações? A gente vai ver que tem algumas comparações entre Abraham e Bilam. Por que os sábios acharam importante colocar esses dois como contraste? Aonde a gente vê na história detalhes que um se parece com o outro. Boa. Então, Bilam ele foi lá e selou o jumento sozinho. Normalmente se daria para o mecânico trocar o pneu e ele que era muito rico, ele mesmo lá foi lá selar o seu burro. Sei lá, acordar cedo. Acordar boa, acordar cedo e selar, igual que Abraão Avinu tinha feito. Que mais? As oferendas ele puxou de Abraão, né? Boa, ele fez oferendas, o Balak ele fala, fiz mais oferendas que todos eles juntos. Ok, que mais? Quando você está contrastando duas pessoas, quer dizer que alguma coisa em comum eles têm. O que eles têm mais em comum? Profecia. Profecia, ok. Que mais? Os dois, Deus fala para ele, vai, e no final aparece um anjo e fala, não vai. Onde acontece com Abraão isso? Ele vai lá matar o filho dele. Então, a história é parecida, entre aspas. Tem mais uma frase-chave muito importante, que quando o Balak ele vai lá e manda uma mensagem para o Bilam, ele fala, eu sei que Asher Tevarer Mevorach, aqueles que você abençoa serão abençoados, Vasher Taor Yuar, e aqueles que você amaldiçoa serão amaldiçoados, por isso eu quero te contratar. A gente tem uma palavra muito parecida em relação a Abraham. Vavarcha mevarcheka, mevarcheka, uma kalelcha aor. Deus fala para ele, olha, saia da casa do seu pai, eu vou engrandecer teu nome, etc. Aqueles que te abençoam serão abençoados, e aqueles que
amaldiçoam, serão amaldiçoados. Vavarcha mekalel, e através e todas as famílias da terra, toda a humanidade serão abençoadas através de você. Então, o que eu fiz agora é só trazer alguns paralelos entre que a Torá indica que tem alguma coisa em comum entre Abraham e Bilam. Então, qual é a diferença? Se os nossos sábios estão querendo contrastar os dois, tem alguma coisa muito diferente entre Abraham e Bilam. Não só que um era ambicioso, o outro não era. Aqui o Pirkei Avot, então, e o que os sábios comparam os dois, está querendo mostrar que a visão dos dois era completamente diferente. Por isso, um era Abraham Avinu e o outro era Bilam, o perverso. O que ele tinha de tão perverso? Então, primeira coisa, se alguém não fala com Deus e ele nega a Deus, é um nível de negação. Agora, se alguém enxerga Deus, fala com ele e faz contra, é mais grave, muito mais grave. Então, olha que interessante. Quando ele vai, a primeira vez que ele manda lá, Balak, ele vai lá, manda os seus ministros lá para chamar o Balak, ele fala, olha, para chamar o Bilam, ele fala, olha, deixa eu perguntar para Deus, ver o que ele diz. E aí, Deus fala para ele, Lotelech imaem, não vá com eles. Lotaor, não amaldiçoe esse povo. Que esse povo é abençoado. Tá claro? Deus falou claro, deixou claro. Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida sobre qual é o caminho que você tem que fazer? Deus falou. É para ir ou não é para ir? Dá para você reinterpretar as palavras de Deus? Não tem como. Tá muito claro. Não vá, não amaldiçoe. Eles são abençoados. Aí ele acorda de manhã. E eles perguntam, e vamos? E aí o que ele responde? Que me'ein Hashem ele se negou a eu ir com vocês. Se negou, a palavra me'ein é como se fosse que uma pessoa está recusando. O que quer dizer recusar? Então você chega, por exemplo, que quando Yosef estava sendo tentado lá pela esposa do Potifar, então ele não estava se negando. O que quer dizer se negando? Você quer, mas tem alguma coisa que está me fazendo relutar. Então pega aqui, ele já mudou um pouquinho as palavras de Deus. Um bom advogado. O que ele faz? Deus falou, não vai. Ele poderia falar, acorda de manhã, Deus falou para mim, não ir. Lotelechimaim. O que ele fala? Me'en. Deus está se recusando. Então ele já mudou um pouquinho as palavras de Deus. E aí, quando eles chegam para o Balak, eles chegam e falam, e aí, ele está vindo? O que aconteceu? O que eles falaram? Por que ele não veio? O que aconteceu? Por que o Bilam não está aqui? Então, o Bilam está se recusando. Peraí, o Bilam está se recusando ou Deus estava recusando? Pera, ele já manipulou as palavras de Deus, eles já entenderam que quem estava, na verdade, segurando era o próprio Bilam. Então, eles já manipularam a palavra do próprio Bilam. Enquanto o Bilam culpou Deus, que Deus está meio na dúvida se manda ou não manda, eles já entenderam que quem está na dúvida, no fundo, quem está relutando para ir é o próprio Bilam. Então, se a gente pagar um pouco mais, quem sabe a gente consegue. Foi de fato o que aconteceu. E assim, o tempo todo, ele vai se deixando, e a dificuldade dele é simplesmente, quando Deus falou não, é não. E aí ele vai lá e insiste no dia seguinte, até que Deus fala, você quer ir, vai. Eu tô com você, você quer ir, você vai. E ainda chamando um anjo falar para ele, olha, tô te dando uma última chance para você escutar aquilo que eu te falei no começo. Ele também finge que não escutou e continua indo. Avraham vindo, por outro lado, Deus chega e fala para ele o maior absurdo possível. Pega o seu filho e leve ele para a montanha, dando a entender, pelo menos, que seria sacrificado. Bom, se fosse eu, não sei se Deus falou exatamente isso. Será que foi isso mesmo? Eu acho que foi uma visão, acho que não pode ser que Deus fazia. Deve ser alguma outra visão que eu tive. A grandeza de Abraão não é só que ele ouviu. Deus falou, vai, e ele foi. Não. A grandeza dele foi que ele não tentou reinterpretar as palavras de Deus para sua conveniência. Ele escutou a mensagem exatamente como ela era, sem tentar. Não, talvez não foi isso. Talvez não era bem assim. Para Bilam, Deus falou o óbvio. Não vá com ele. Ele vai lá e tenta manipular em seu favor. Que o ódio que ele tinha pelo povo era muito grande. Para Abraham, Deus fala para ele fazer o maior absurdo.
E Avraham Avinu não tentou reinterpretar as palavras de Deus. Pelo contrário, Deus deu para ele 3 dias, que seria o tempo até ele chegar. Quer dizer, ele foi correndo, mas ainda demorava 3 dias. Daria tempo suficiente para Avraham mudar de ideia. Para ele falar, não, talvez essa visão não era bem Deus, era algum sonho que eu tive, um pesadelo, alguma coisa, não pode ser Deus. Deus não vai falar uma coisa dessas para mim. Eu vou acabar com a minha descendência, a brachá que ele me deu, é a continuação do povo judeu, é o único que vai continuar falando para todo mundo o único Deus? Não pode ser. Ele teve tempo suficiente para repensar, reinterpretar. Ele não fez isso em nenhum momento. Ele tinha esse nível de anulação, de escutar simplesmente aquilo que Hashem falou para ele. E por isso nossos sábios dizem que ele tinha essas características, que ele era uma pessoa, não era ambicioso, não tinha um olhar mau, tinha um olhar bom, etc. Quando você está pronto para escutar, quando você sabe que você está aqui apenas para escutar o que Hashem quer de você, você não está por interesse próprio, você está como um soldado pronto para a missão que lhe foi dada, a tua vida vai ser tranquila. Você vai conseguir olhar com um olhar bom para aquilo que os outros têm. Você não vai cobiçar o palácio cheio de ouro e prata do vizinho. Você vai estar feliz com aquilo que você tem. Essa era a característica de Avraham Avinu. Essa anulação total perante a vontade de Hashem. Se você não tem anulação, você já vai manipular aquilo que Hashem tinha falado para você. Já o Bilam, ele fez o contrário. Então, para mim, pelo menos, essa explicação fica mais claro para entender a continuação. Por que Bilam, então, ele vai? Você vai amaldiçoar ou não vai? Se você fala que você não vai conseguir, por que você vai? Uma vez que você começa a manipular as palavras de Hashem em seu favor, você interpreta do jeito que você quer, você acha que Deus é convencível. Deus é manipulável. Porque, na verdade, quem é o Deus sou eu mesmo. Quem manda sou eu. É só uma questão de eu negociar com Deus. Eu vou tentar mostrar que o povo pecou. Vou tentar mostrar que o povo vai pecar. Eu vou tentar, de algum jeito, convencer Deus. Deus, ele fala, Lo ish kel vichazev. Deus, ele fala depois, o próprio Bilam é obrigado a falar, Deus não é uma pessoa que ele se frustra. O que quer dizer se frustrar? Você tem uma expectativa e acontece uma coisa diferente daquilo que você esperava. Para Deus isso não acontece. O que Deus falou, vai ser. Ele sabe o que vai acontecer. E se ele falou não, é não. Não adianta você tentar manipular. Então, Bilam, ele pensou, e essa era a perversidade dele, ele sabia de Deus, Deus falou com ele bem claro, e o tempo todo ele achava que ele poderia ir negociando com Deus, interpretando Deus do jeito que ele queria, quem sabe no final ele vai conseguir aquilo que ele quer. Eu sempre digo, quando a gente estuda a Torá, a gente fala de Bilam, você fala, esse cara é um perverso, Bilam Arachá. Você falou isso ontem. O que a Torá está ensinando para quem? Para a gente. Por que a Torá gasta uma paraxá inteira contando a conversa entre dois perversos que queriam acabar com o nosso povo? A Torá não conta qual era o plano de Amalek. A Torá não conta para a gente qual eram os planos, o que eles estavam pensando. Hashem salvou a gente, está acabado. Mas toda essa conversa aqui, entre eles, a Torá faz questão de contar uma paraxá inteira, que, aliás, como o Sharabi não sabia disso, como que está na Torá? Quem contou para ele o que aconteceu? Só estavam eles dois. Quem contou? Por isso que a Torá é divina. A Torá é 100% divina. Ia saber? Moshe Rabbeinu não sabia de nada disso. Então a Torá faz questão de contar isso porque a gente tem às vezes a mesma tendência. Quando a gente vê uma mitzvah, e essa mitzvah não é cômoda pra gente, não cabe no meu dia a dia, aparentemente. Então, será que mesmo o kasher é importante hoje em dia? No deserto eu entendo que o porco era sujo, mas hoje já... E aí a gente começa a manipular, eventualmente, a informação, porque não é cômoda pra gente. E a gente fica tranquilo. Bom, posso continuar na minha zona de conforto. É difícil ouvir as mitzvot. É difícil você ouvir uma halachá que não é aquela que você gostaria. E todo dia a gente tem esse desafio, porque cada dia a gente aprende mais um detalhe da Torá e a gente fala, não, esse aí não pode ser. Deus não pensou nesse detalhe, vai. Não faz diferença para ele. E a gente começa a virar filósofo. Ao invés de simplesmente falar, bom, vou tentar, vamos esforçar. Talvez eu não consiga ainda, mas ter claro aquilo que Hashem quer da gente. Essa humildade de Avraham Avinu é o que a gente precisa ter. Conseguir escutar a mensagem de Hashem e quando ele fala não, é não. Quando ele fala sim, é sim. Hashem não é manipulável. E o nosso ego, o Bilam que está dentro da gente, tenta manipular. Lembrei mais um detalhe que eu queria dizer. A gente falou no início que a comparação Bilam é parecido com Avraham, que ele diz, aqueles que vão te abençoar, aqueles que você abençoa serão abençoados, aqueles que você amaldiçoa serão amaldiçoados. Parece a mesma coisa que Deus falou para Avraham.
são iguais? Então, na verdade, a força do Bilam era de chegar e amaldiçoar. Quando a gente fala do povo judeu, ele fala, "Venibrechu becha kol mishpachot ha'adamah", todos os povos da terra serão abençoados através de vocês. O que significa? Não que o povo judeu chegue e fala, "Yevarechecha Hashem veishmerecha", a gente abençoa todas as nações. Não é esse o nosso papel, sair por aí abençoando ou amaldiçoando. Apesar que cada um tem o poder da fala. Venibrechu becha significa que o povo de Israel tem a obrigação de ser um modelo. Nós fomos escolhidos de ser o exemplo. Aqueles que nos amam e nos abençoam serão abençoados. Não é uma recompensa, é uma consequência. Aqueles que aplaudem o bom exemplo que o povo judeu dá, eles vão ter uma vida abençoada, eles vão ter uma vida boa. Aqueles que querem o nosso mal, que eles não conseguem aceitar o legado que Hashem deu para esse mundo, do Asaseret Hadibrod, das mitzvot que Hashem deu, a vida deles vai ser amaldiçoada. A vida deles é a espada. E a gente sabe muito bem que a vida desses caras que querem nos acabar, a vida deles também é um desastre. E lá abençoar vai ser abençoado. No caso de Abraão é o contrário. Os que te abençoarem Abraão. Isso, perfeito. É o contrário, exatamente. Bem falado. É o contrário. Aqueles que te abençoarem serão abençoados.